projetados para vencer. Conheça 3 dos principais drones responsáveis pelo triunfo da Rússia. Os drones ganharam destaque no conflito da Ucrânia, tornando-se uma tecnologia de guerra quase indispensável. Por que a Rússia conseguiu se adaptar tão rapidamente a essa mudança revolucionária? Pergunta. 2 drones fabricados na Rússia, o Lancet e o Gerhan, já chamaram a atenção da imprensa ocidental como sistemas de combate não tripulados altamente eficazes. E quanto a outros veículos aéreos não tripulados, antes utilizados pelas Forças Armadas Russas? Pergunta. A Sputnik entrevistou Andrei Koshkin, veterano dos exércitos soviético e russo, coronel da reserva especialista militar, para discutir os sistemas de última geração negligenciados pela grande mídia. Orion 10 e Orion 3. No exército russo, o Orion é conhecido como Inox Rodets, marca passo, pertencente à classe de Hunts de média altitude e longa duração, disse Koshkin. A envergadura deles é bastante grande, com 16 metros. O corpo do drone tem 8 metros de comprimento e peso de decolagem de cerca de 1.000 kg, com carga útil máxima de 450 kg, incluindo bombas de correção de pequeno calibre especialmente projetadas, chamadas CAB-20 e CAB-50. Além da bomba aérea planadora, o PAB-50, esses drones são usados ativamente pelas Forças Armadas da Federação da Rússia em operações militares especiais. Detalhe. O Orion, desenvolvido pelo grupo Kronstadt, também se mostrou eficaz durante a guerra na Síria, realizando 38 voos até fevereiro de 2021, sendo 17 ataques a alvos terroristas, 20 missões de reconhecimento e uma missão para outros fins. Altis 1. O Altis 1, um drone de combate pesado desenvolvido pelo escritório russo de design Sokol, também é utilizado em operações militares especiais, segundo Koshkin. Foi projetado principalmente para missões de reconhecimento com uma envergadura muito maior do que a do Orion, atingindo 28 metros. Complementou. Equipado com uma estação de reconhecimento óptico eletrônico e um radar lateral, permite uma cobertura ampla de área de reconhecimento com alcance de voo de cerca de 7.000 km, ou seja, 2 dias. Sua velocidade de cruzeiro chega a 250 km por hora e sua carga de combate atinge 1 tonelada, quase o dobro da do Orion Elenka. Sirius é um veículo aéreo não tripulado de ataque russo, também desenvolvido pelo grupo Kronstadt, baseado na plataforma do Orion. O Sirius é um modelo muito mais avançado do Orion, explicou Koshkin. Nossos drones são constantemente modernizados, levando em consideração as necessidades dos operadores dos combates. O Sirius, por exemplo, teve seu raio de voo aumentado para 1.000 km e sua carga de bombas para 300 kg, pertencente à classe de Hunts Mali. O Sirius agora tem peso de decolagem de 2 toneladas, proporcionando 20 horas de voo contínuo em uma altitude de 7.000 metros, destacou Koshkin. Gazprom eleva suprimento de gás para a China a novos recordes. A Gazprom tem batido os máximos de fornecimento de gás à China ao longo de 2023 e o mês já está acontecendo no ano novo, relatou a corporação estatal russa. A Gazprom elevou no início de janeiro o fornecimento diário de gás à China por meio do gasoduto Power of Siberia a um nível fundamentalmente novo estipulado no contrato para 2024 com suprimentos atualizando o recorde diário histórico já na terça-feira 2 de 1 de 2024. Anunciou a corporação estatal russa em um comunicado no seu canal Telegram. Os fornecimentos são realizados mediante um contrato bilateral de compra e venda de gás de longo prazo entre a Gazprom e a Corporação do Petróleo da China. Os registros diários de entrega de gás por meio do gasoduto durante 2023, que incluíram regulares ocasiões em que eles excederam as obrigações contratuais, mostram o interesse da China no gás canalizado da Rússia e a confiabilidade da Gazprom como fornecedora, disse a estatal russa. No final de 2023, as exportações de gás para a China através do gasoduto Power of Siberia totalizaram 22,7 milhões de metros cúbicos. Isso equivale a 700 milhões de metros cúbicos a mais do que as obrigações contratuais da Gazprom. E 1,5 vezes mais do que em 2022, diz a empresa. Turquia não quer piorar relações com Israel. O objetivo de Erdogan é Netanyahu, diz o especialista. Na opinião de um analista turco, o premier de Israel tenta combater a sua baixa popularidade do país com ataques a altos responsáveis do Hamas na Turquia. A Turquia não pretende piorar a situação atual com Israel.
O alvo do presidente turco Erdogan é o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, disse um analista político. As forças de segurança turcas detiveram na terça-feira em 8 províncias 32 pessoas durante uma operação por suspeitas de espionagem para Israel e outras 13 são procuradas. Ali Erlikaya, ministro do interior da Turquia, disse em dezembro que qualquer ataque da inteligência israelense contra líderes do Hamas dentro da Turquia não seria tolerado e que, caso ocorresse, Israel pagaria um preço alto. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ameaçou os líderes do Hamas da Turquia como possíveis assassinatos. Na verdade, esses discursos não são expressos pela mídia por países com tradições estatais sérias. Esses discursos são em si prejudiciais aos interesses dos países ameaçadores, disse o analista Inge Ozer. Pode-se presumir que Netanyahu está tentando fazer essa propaganda contra sua popularidade no declínio em Israel. Podemos entender essa operação de contra-inteligência contra a inteligência israelense como uma resposta diplomática de Ankara a Tel Aviv, avaliou ele. Para Ozer, os oficiais do Serviço de Segurança Geral israelense, Shabak, contrataram as pessoas recrutadas por meio de sites de emprego. É claro que algumas promessas foram feitas a cidadãos turcos que estavam procurando trabalho, organizando reuniões na Europa. As pessoas recrutadas foram instruídas a rastrear alguns ativistas palestinos e menos demais. Por outro lado, alguns especialistas turcos expressaram versões de que a localização de 12 soldados turcos mortos por terroristas no norte do Iraque em 2022, em 22 de dezembro, foi dada ao PKK, sigla em inglês para o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, proibido na Turquia pela inteligência israelense. O especialista acredita que Ankara não pretende piorar a situação atual com o próprio Estado de Israel. O alvo do presidente Erdogan é o primeiro-ministro Netanyahu. Portanto, em vez de transformar essa questão em um problema interestatal, ele se limitará ao atual governo. Uma operação de contra-inteligência anti-Israel semelhante foi realizada nos últimos meses e a administração de Tel Aviv optou por permanecer em silêncio. O rompimento das relações diplomáticas após essa operação ainda não é possível. E de acordo com a tradição do mundo da inteligência, o governo israelense pegará seu envolvimento com esses indivíduos, diz o analista político. Quando levantarem voo, o que aguarda os F-16 nos céus da Ucrânia? Pergunta. O Reino Unido anunciou que vai começar a treinar os primeiros 6 pilotos ucranianos para operar os caças F-16. A mídia ocidental também afirmou que várias aeronaves já foram entregues a Kiev. Os caças F-16 fabricados nos Estados Unidos poderão fazer em breve sua tão alardeada estreia na Força Aérea Ucraniana. Mas por quanto tempo sobreviverão? Pergunta. Os Países Baixos, a Dinamarca e a Noruega se comprometeram a transferir mais de 60 modelos iniciais de caças F-16 para a Ucrânia. As entregas não estão planejadas para antes da primavera, hemisfério norte. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, esclareceu no final de dezembro que os caças chegariam depois que a infraestrutura e as tripulações estivessem preparadas. No entanto, Ignat anunciou recentemente que Kiev não tem novas informações sobre o treino de aviadores ucranianos para pilotar os F-16, nem sobre a transferência dos caças para a Ucrânia. Aprimore seu inglês. Segundo a revista norte-americana Newsweek, o primeiro lote de F-16 muito possivelmente já foi entregue à Ucrânia, embora os aliados de Kiev não tenham divulgado nada oficialmente. Daniel Weiss, ex-assessor especial do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zaluzny, explicou a situação. O Ocidente aprendeu a não anunciar a entrega de novos sistemas de armas, disse o especialista, recordando a entrega secreta dos mísseis de cruzeiros Storm, Shadow e Scalp pelo Reino Unido e pela França. Contudo, essas armas não ajudaram a Ucrânia a alcançar a vitória no campo de batalha. No ano passado, Kiev perdeu Artmovsky, Soledar, Marinka, Optinoy e vários povoadores menores. Kiev relaciona os seus fracassos em parte ao poder aéreo russo, que é incomparável. Os pilotos ucranianos estão agora sendo treinados em vários centros nos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O primeiro grupo de 6 oficiais da aeronáutica completou um curso de 5 meses, incluindo treinamento físico, estudo da língua inglesa e domínio de conhecimentos básicos sobre a estrutura e princípios operacionais do caça. Segundo o Ministério da Defesa britânico, eles já foram para a Dinamarca para o treinamento de voo. Outros 10 pilotos chegarão ao Reino Unido para substituí-los. O treinamento está indo lentamente. Em agosto, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que tinha um acordo de seus apoiadores ocidentais para iniciar o programa imediatamente. Mas dos primeiros 32 pilotos selecionados, apenas 8 tinham domínio decente do inglês.
e o restante teve que ser enviado para um curso de idioma para ataques de longo alcance. As Forças Armadas ucranianas têm uma razão para querer os F-16, o caça de quarta geração que mais foi produzido em massa. Mais de 4.600 unidades de diversas modificações foram construídas desde 1978. Eles estão em serviço em 25 países e podem usar quase toda a gama de armas de aviação tática da OTAN. Os líderes militares ucranianos depositam esperança especial nos mísseis de cruzeiro Jasmine, míssil conjunto à superfície. O AGM-158 Jasmine é uma arma de precisão desenvolvida pela Lockheed Martin e adotada pela Força Aérea dos Estados Unidos desde 1986. Ela foi projetada para atingir alvos estacionários importantes e altamente protegidos em qualquer condições climáticas, de dia ou de noite. A distância de lançamento, além da faixa de defesa aérea inimiga, seu alcance é de 370 km e na versão AGM-158B Jasmine ER pode atingir até 1.000 km. O míssil está equipado com uma ogiva penetrante unitária pesando 450 kg. A carcaça do míssil é inteiramente feita de fibra de carbono, reduzindo a visibilidade no ar. Ele pode voar próximo ao solo, abraçando o terreno durante a maior parte de sua jornada até o alvo. Esta é uma ameaça significativa, dando a Kiev a capacidade de atacar profundamente o território russo, visando principalmente aeródromos. No entanto, os F-16 também apresentam superioridade aérea como uma ampla gama de mísseis AA, incluindo AIM-120D, que pode atingir até 160 km. Esta arma é comparável ao R-77M russo. Crença em Wunderwaffe. Implantar o F-16 na Ucrânia é um jogo de alto risco. Se os caças e os pilotos ucranianos tiverem um bom desempenho, Kiev vai procurar assistência adicional do Ocidente. Mas se os mísseis russos começarem a abater os aviões fabricados nos Estados Unidos, poderá ser a gota d'água para Washington e seu complexo militar industrial. O F-16 é uma mercadoria comercialmente bem sucedida e o Pentágono valoriza muito a sua reputação. É uma máquina muito cara, observou o especialista militar Ivan Konovalov. A manutenção de 5 Falcon custa cerca de 20 milhões por ano. Quantas dessas máquinas do Ocidente pode fornecer? Pergunta. A aritmética é óbvia. Mas para onde mais ele pode ir? Pergunta. Ele quer sobreviver, Zelensky. Sua sobrevivência política agora corresponde a uma sobrevivência física. E ele entende isso bem. Portanto, a entrega do F-16 é algo em que eles devem acreditar. Um problema alencado pelo especialista é que a aeronave que a Ucrânia está adquirindo é a série original F-16AB, construída entre o final dos anos de 1970 e meados dos anos de 1980. Embora os F-16AB posteriores tivessem aviônicos atualizados em comparação com o modelo EF mais recente e os caças russos, seus radares de busca e rastreamento são antiquados. Por exemplo, os F-16 da Força Aérea Holandesa estão equipados com o radar APG-CC-66V2 desatualizado, capaz de rastrear apenas alguns alvos de uma vez, enquanto o radar APG-83 mais recente pode lidar com dezenas. No entanto, o resultado do combate aéreo depende principalmente das habilidades de voo. Os pilotos ucranianos terão de provar na prática que um piloto de caça de escola ocidental pode ser treinado em poucos meses. E os seus examinadores serão tripulações de aeronaves russas Su-30SM e Su-35S mais avançadas, que obtiveram tantas vitórias aéreas desde o início do conflito como nenhum país ocidental poderia ter sonhado. Taiwan diz ter avistado mais de 4 balões da China e que 3 passaram perto da base militar taiwanesa. Desde dezembro de 2023, que o Ministério da Defesa Nacional de Taiwan começou a relatar a passagem de balões chineses perto do seu território. 3 balões chineses cruzaram na terça-feira, 2/1 de 2024, a ilha de Taiwan e passaram perto de uma base aérea, informou o Ministério da Defesa Nacional de Taiwan. O Ministério comunicou na quarta-feira, 3/1 de 2024, ter detectado 4 balões sobrevoando o estreito de Taiwan, 3 dos quais sobrevoaram o centro da ilha. Segundo o Ministério, os 3 voaram 194 km, 296 km e 294 km, respectivamente, a sudoeste de Xinjiang,
onde está uma importante base aérea da Força Aérea de Taiwan. Os balões então desapareceram em vários pontos, acrescentou o Ministério. Questionado se os últimos balões eram para fins meteorológicos ou outros, o Ministério se recusou a dar uma resposta direta, mas disse que monitora de perto e responde adequadamente aos balões e que recolhe informações sobre sua trajetória para julgamento e análise. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan informou anteriormente que acreditava que os balões eram principalmente para monitoramento do clima. O Ministério tem relatado desde dezembro vários casos de balões chineses sobrevoando o Estreito de Taiwan e cruzando o espaço aéreo ao norte da ilha antes de desaparecerem. Em fevereiro de 2023, os Estados Unidos derrubaram o que declararam ser um balão de espionagem chinês, enquanto a China afirmou que se tratava de um balão que estudava o clima. China revela imagens de seu porta-aviões com catapultas eletromagnéticas. A emissora chinesa CCTV publicou novas imagens de seu porta-aviões de nova geração, o Fujian, segundo mostra um vídeo compartilhado nas redes sociais. Na gravação pode-se ver 3 pistas de ejeção eletromagnética, bem como o modelo em tamanho real do avião de asa dobrável no convés da cauda do navio, o que pode dar uma ideia aproximada de quantos aviões ele pode transportar no futuro, relata a mídia local. O especialista em assuntos militares Xin Hong diz que o navio entrou na fase final de construção, detalhando que só lhe falta a instalação de alguns equipamentos a bordo e completar a marcação do convés. Dessa forma, falta cada vez menos para que possa ser testado. O Fujian, de classe Type 003, lançado em junho de 2022, é o primeiro porta-aviões chinês equipado com catapultas eletromagnéticas para lançar aeronaves. O navio tem um deslocamento com carga total de mais de 80 mil toneladas e mede aproximadamente 320 metros de comprimento e 73 metros de largura, devendo transportar até 40 aeronaves. Estados Unidos estendem secretamente acordo de implantação de militares americanos no Catar, revela a mídia. Durante a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ao Catar no mês passado, o chefe do Pentágono agradeceu a Doha por aumentar os gastos com a base aérea de Al-Udeid. Washington chegou discretamente a um acordo com Doha para estender a presença militar dos Estados Unidos em uma importante base no Catar por mais de 10 anos, relata a CNN, citando várias fontes na condição de anonimato. A base aérea de Al-Udeid é conhecida como sendo a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio e pode abrigar mais de 10 mil soldados americanos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos não prestou comentários sobre o assunto. As informações relatadas surgem após o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Neil Austin, visitar Al-Udeid em dezembro, onde agradeceu ao Catar pelo aumento dos gastos com a base. Austin permaneceu em silêncio sobre a extensão do acordo sobre Al-Udeid durante a visita, enquanto prometeu que os Estados Unidos e o Catar tomarão formalmente medidas para expandir e reforçar nossa relação de defesa bilateral. Vale ressaltar que a relatada extensão de acordo entre Washington e Doha ocorre em meio à escalada de conflito entre Palestina e Israel após o ataque surpresa do grupo armado Hamas em 7 de outubro ao Estado judeu a partir da faixa de Gaza. Dívida pública dos Estados Unidos ultrapassa 34 trilhões pela primeira vez. A dívida pública total do governo federal dos Estados Unidos atingiu 34 trilhões pela primeira vez, informou nesta terça-feira, 2 de 1 de 2024, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O anúncio é feito em meio à queda de braço entre os membros do Congresso e o governo de Joe Biden sobre financiamento federal que deve se intensificar nas próximas semanas. Integrantes do Partido Republicano exigiram na semana passada que a liderança do Partido do Congresso pusesse fim aos gastos além dos níveis obrigatórios, ao apontarem para a crescente dívida que descreveram como uma calamidade fiscal. O órgão competente indicou ainda que fatores como corte de impostos, programas de estímulo, aumento de gastos governamentais e diminuição das receitas fiscais têm aumentado a margem da dívida. Em julho de 2023, o presidente americano assinou a lei que autoriza o aumento do limite da dívida dos Estados Unidos. Essa medida permite às autoridades norte-americanas evitar um incumprimento. A essa altura, o valor da dívida era de 31,95 trilhões. Mas em meados do mesmo mês, a dívida nacional ultrapassou a marca dos
32 trilhões. Apesar da concentração de armas da OTAN, a Rússia atingiu a infraestrutura militar de Kiev, de jornal O Exército da Rússia, desferiu um golpe na infraestrutura militar avançada de Kiev, descreveu o colunista polonês Podgorski em um artigo no jornal Minsk Polska. Em qualquer caso, apesar da enorme concentração de equipamentos de defesa antiaérea e das principais tecnologias da OTAN, os meios aéreos de ataque russo conseguiram atingir efetivamente os alvos estabelecidos. O lado ucraniano perdeu armas extremamente caras fornecidas pelos países da OTAN e elementos da infraestrutura industrial, disse o autor. Ele acrescentou que o guarda-chuva de defesa antiaérea fornecido pelo Ocidente foi projetado para proteger fábricas e locais secretos com armas e equipamentos mais valiosos. Na terça-feira, 2/1 de 2024, teve lugar um ataque maciço de mísseis aéreos russos contra instalações militares na Ucrânia. Mísseis KH-47M destruíram pelo menos 2 localizações de mísseis americanos nas MS, perto de Kiev, e um grande armazém com mísseis do sistema Patriot. Irã aponta áreas em que o BRICS terá grande papel. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã citou energia, tecnologia, setor aeroespaciais, corredores de trânsito e as tecnologias baseadas em conhecimento como áreas promissoras para o grupo. O BRICS desempenhará um papel importante em vários setores, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã para a diplomacia econômica. Três questões são o problema mais importante. A primeira é a produção de energia, a segunda é o transporte de energia e a terceira é o consumo de energia. Posso dizer que essas 3 questões estão sendo abordadas pelo BRICS, disse Mehdi Safari. Safari sublinhou que, graças à adesão da Índia, do Irã e da Rússia, o BRICS pode desempenhar um papel importante em áreas como energia, tecnologia aeroespacial, corredores de trânsito, tecnologias baseadas em conhecimento, a presença nas águas do Golfo Pérsico, Golfo de Oman e Oceano Índico, e o comércio global em geral. Quanto à Rússia, que preside neste ano o BRICS, ela pode formar uma secretaria no grupo, previu ele. A Rússia, um país com experiência de trabalho em organizações de nível global e regional, na minha opinião, pode criar uma nova entidade no BRICS, que acabará por assumir a forma de um secretariado, observou. Na opinião de Mehdi Safari, a falta de um secretariado do BRICS faz com que cada país que preside a organização mantenha de forma independente informações sobre várias áreas das atividades da organização, mas não passa os dados para o próximo país que preside. Safari crê que o Irã está muito interessado em que essa secretaria seja formada o mais rápido possível. O vice-ministro parabenizou a Rússia pelo início de sua presidência do BRICS e agradeceu a Moscou pelo grande apoio de Teherã em aceitar o Irã na organização. O alto responsável sugeriu que a Rússia seria capaz de ajudar o Irã e os novos Estados-membros do BRICS a atingir seus objetivos na associação. Além disso, Safari disse que as relações entre os países são estabelecidas mais facilmente dentro do fórum do que no nível bilateral. China cria arma de energia cinética que pode aniquilar tanques Abrams com um tiro. O M1 Abrams dos Estados Unidos poderia ser destruído internamente com uma poderosa esfera que emite energia cinética, segundo South China Morning Post. Uma arma de energia cinética de alta velocidade pode derrubar com apenas um tiro veículos blindados avançados, a exemplo do tanque M1 Abrams, operado pelos Estados Unidos, concluiu uma equipe de cientistas chineses citada na segunda-feira, 1 de 2024, pelo jornal chinês South China Morning Post. Wang Ji e outros pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Aerodinâmico da China recentemente realizaram simulações para determinar a extensão dos danos causados por armas cinéticas. Explicando o mecanismo, eles detalharam que uma esfera sólida de 20 kg, viajando a mais de Mach 4, quase 4.950 km por hora, poderia gerar uma energia cinética de 25 mg ou 7 kW. Quando convertida em energia elétrica, essa energia poderia causar graves danos internos em um tanque, afetando fortemente o console estabilizador de armas e a fiação do tanque, ao mesmo tempo que deixa seu exterior intacto e incólume.
A notícia informa que uma arma de energia cinética de alta velocidade poderia neutralizar com eficácia tanques de 40 a 60 toneladas, protegido por espessas camadas de blindagem, através do corte de conexões entre o computador de controle de fogo e a torre, comprometendo o seu poder de fogo e a letalidade. Mesmo atingindo o alvo de raspão, poderia infligir grande dano graças à alta velocidade terminal. Os componentes nesses locais têm uma alta probabilidade de falha devido a danos por sobrecarga, afirmou a equipe. Ucrânia quer eximir ricos da mobilização forçada, aponta mídia. Oficiais do governo ucraniano estão pensando em eximir ucranianos com altos salários da convocação obrigatória às Forças Armadas do país, afirmou uma nova reportagem da Forbes, que ouviu fontes anônimas do gabinete do presidente Zelensky. A quantia de isenção seria baseada na quantidade de impostos pagos pelo cidadão ucraniano, apontou a revista. O valor mais discutido pelas autoridades é de 6 mil hryvnias em impostos, o que equivale a um salário de 33,4 mil hryvnias. Apenas 15% da população ganha um salário superior a 33,4 mil hryvnias. 4 fontes confirmaram à revista estadunidense a existência do plano. Outros valores de 35 mil hryvnias e 66 mil hryvnias também foram pensados pelas autoridades. Um servidor anônimo resumiu o conceito: ou você defende o país servindo nas Forças Armadas ucranianas ou apoia economicamente as Forças Armadas do Estado. O artigo observou que o discurso do Ano Novo do presidente Zelensky manifestou uma atitude semelhante. Outra fonte destacou que o esquema encorajaria os trabalhadores a saírem da sombra e pagarem impostos. No último mês, o líder ucraniano afirmou que o exército havia pedido que cerca de 500 mil novos soldados fossem mobilizados. Valery Zaluzny, comandante em chefe das Forças Armadas, negou ter feito o pedido, mas mesmo assim os esforços de mobilização forçosamente os cidadãos ucranianos estão cada vez mais comuns. No sábado, o portal ucraniano Strana citou pessoas que tinham atravessado a fronteira da Polônia, dizendo que todos os homens, incluindo os que transportavam ajuda humanitária dos deficientes físicos, agora são obrigados a apresentar um certificado especial emitido pelos gabinetes de recrutamento militar. Antes, essas pessoas apresentavam somente um documento válido que confirmasse o estado de saúde ou o envolvimento em atividades humanitárias. Bancos da Bolívia e da China estão em fase final de acordo para realizar transações em yuans. O Banco União da Bolívia e o Banco Industrial e Comércio da China estão finalizando a assinatura de um acordo para realizar transações em yuan, confirmou nesta terça-feira o ministro da Economia do país andino, Marcelo Montenegro. Em relação ao Banco de Yuan, o Banco Industrial e Comércio da China, o maior banco da China, já está em uma fase final com o Banco União para estabelecer um mecanismo de acordo que permita a este banco operar com o Banco União, afirmou o ministro em coletiva de imprensa. Na busca de uma moeda alternativa para o comércio exterior e transações internacionais, o governo da Bolívia busca no yuan chinês amenizar a escassez de dólares e assim a dependência da moeda norte-americana. Em fevereiro e março, a Bolívia enfrentou o problema de liquidez, o mais baixo que tínhamos visto anteriormente, e passou por um período complicado, disse ele. De acordo com o ministro, em conversas recentes com a autoridade do sistema financeiro, ASFI, e a Associação de Bancos Privados da Bolívia, a SOBAN, foi indicado que a situação melhorou em termos de fornecimento de dólares. As reservas internacionais líquidas da Bolívia caíram para 3,5 bilhões. Em fevereiro, a cifra mais baixa desde 2014, quando ultrapassou os 15 bilhões, o que causou uma corrida em massa aos bancos para comprar dólares e preservar suas economias. De fevereiro a junho de 2023, o governo boliviano injetou 650 milhões para estabilizar o mercado cambial diante da alta demanda pela moeda norte-americana.
acordo de livre comércio entre China e Nicarágua entra em vigor no ano novo. O acordo foi assinado no final de outubro e permite a exportação de 71% dos produtos da Nicarágua para o país asiático, algo que o presidente do país centro-americano chamou de o melhor presente de Natal. A Nicarágua e a China iniciaram formalmente na segunda-feira o comércio sobre um novo acordo de livre comércio que permite que o país centro-americano exporte a maioria de seus produtos para o maior mercado asiático e sem tarifas, relata a agência britânica Reuters. As exportações incluirão carnes e frutos do mar, como peixe, camarões, lagostas e pepinos do mar, além de açúcar, amendoim e vinho, enquanto os itens não alimentícios incluem couro, carvão vegetal e madeira, além de peças e automóveis. O acordo exclui produtos chineses que poderiam ser problemáticos para as principais indústrias nicaragüenses, como carne, suas vísceras, café, arroz e açúcar. Um total de 71% dos produtos nicaragüenses foram incluídos nas exportações para a China no acordo assinado em 31 de outubro. Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, chamou o acordo de o melhor presente de Natal. Durante o seu discurso em 22 de dezembro, nossos irmãos estão aqui para apertar as mãos, não para nos atacar, disse ele. Que os imperialistas da terra aprendam como governar, como trabalhar pela paz, acrescentou. A Nicarágua terminou as relações diplomáticas com Taiwan no final de 2021 e desde então tem se voltado cada vez mais para a China. Mais de 180 morrem na sequência de explosões no Irã durante a homenagem ao general Soleimani. Pelo menos 188 pessoas foram mortas em uma explosão na cidade iraniana de Kerman, na estrada que conduz ao cemitério onde está enterrado o general do corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica, Qassem Soleimani, informou o canal de TV estatal IRIB. De acordo com as informações mais recentes fornecidas pela agência IRNA, na sequência de explosões na cidade iraniana de Kerman, morreram 188 pessoas e 170 ficaram feridas. Mais cedo, a agência iraniana IRNA informou sobre uma explosão em um cemitério em Kerman. Alguns minutos mais tarde, a agência relatou uma segunda explosão na estrada para o cemitério de Gozha. De acordo com a mídia do país, o governador da província iraniana de Kerman qualificou as explosões perto do cemitério onde está enterrado o general Soleimani de terrorista. Destacando-se também que 2 dispositivos explosivos foram colocados em sacos perto do cemitério iraniano onde estava ocorrendo a cerimônia fúnebre e eles foram detonados remotamente. Qassem Soleimani, que pertencia à Força Quds do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, foi morto em 3 de janeiro de 2020 por um ataque de drone no aeroporto internacional de Bagdá, Iraque, por ordem do então presidente norte-americano Donald Trump. O chefe do Hezbollah diz que o ataque em Beirute não ficará impune e sinaliza guerra contra Israel. Em discurso, Hassan Nasrallah diz que se Israel pensa em travar uma guerra contra o Líbano, ela será sem limites. Eles sabem o que quero dizer. Disse o líder do Hezbollah. O chefe do movimento libanês Hezbollah, Nasrallah, afirmou que o ataque com drone realizado na última terça-feira contra o gabinete do Hamas em Beirute, no Líbano, que resultou na morte de 6 pessoas, entre elas o vice do Hamas, Aurori, e outros 2 chefes militares do grupo palestino, ficará impune. O que aconteceu ontem nos subúrbios do sul de Beirute não ficará sem resposta, será punido, disse Nasrallah. A declaração foi dada em um discurso por ocasião do aniversário de 4 anos da morte do general do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, Soleimani, morto em 2020 em um ataque aéreo dos Estados Unidos próximo ao aeroporto internacional de Bagdá, ordenado pelo então presidente americano Donald Trump. No discurso, Nasrallah classificou o ataque como um perigo grave e fez promessas de guerra contra Israel.
Se o inimigo pensa em travar uma guerra contra o Líbano, então a nossa luta será sem o teto, sem limites, sem regras. E eles sabem o que quer dizer. Não temos medo de guerra. Não temos medo da guerra. Não tememos isso. Não estamos hesitantes. Se estivéssemos, teríamos parado no fronte, disse Nazalan. Ele encerrou sua fala, se comprometerá a detalhar mais o assunto em um discurso a ser transmitido na próxima sexta-feira, 5/1 de 2024. Até o momento, o governo israelense não assumiu a autoria do ataque, mas é considerado a principal suspeita por conta da ofensiva travada contra o Hamas após os ataques do dia 7 de outubro de 2023. A ofensiva israelense causou pelo menos 22.303 mortes e deixou pelo menos 57.246 feridos. No lado israelense, o número de mortos nos ataques do dia 7 se mantém em 1.139 pessoas. Queda do dólar em 2023 e esforço do BRICS ilustram o começo da desdolarização global, diz analista. Para analista, além do enfraquecimento do dólar, tem sido naturalmente observado no mercado financeiro. No ano passado, as políticas do BRICS ajudam para que o mundo abra cada vez mais espaço para transações com diversos tipos de moedas e reduz a hegemonia da moeda norte-americana. O dólar sofreu uma queda de 2,7% face a outras importantes moedas globais em 2023. A queda maior do gênero desde 2020, quando o dólar caiu 5,5%, ocorre em meio de transformações tectônicas da geopolítica em curso nos contornos da economia global, à medida que os Estados Unidos tentam utilizar sua moeda como meio de pressão econômica contra rivais geopolíticos. Para a pesquisadora associada do Instituto para o Diálogo Global, um think tank com sede na África do Sul, Ashraf Patel, o declínio do dólar é uma tendência, um fenômeno de longo prazo. Estamos apenas a expansão do BRICS, a ordem de múltiplas moedas correntes e a mudança para é certamente um fator central à medida que o comércio mundial e os padrões de investimento econômico estão se diversificando, diz Patel, referentes ao conceito de moeda discutido extensivamente antes da cúpula do BRICS na África do Sul em agosto passado. Seja por meio da moeda de outra nação ou sob a forma de uma nova unidade monetária do BRICS, os benefícios potenciais da alternativa estável ao dólar como hegemonia do comércio mundial para os países do sul global não pode ser exagerado, analisa Patel. A desdolarização significaria, claro, menos espaço para os Estados Unidos usarem e abusarem das moedas das nações para objetivos políticos, como tem sido a sua prática política padrão durante décadas. As portas da desdolarização já se abriram e uma nova diversificação financeira, econômica e comercial global é a nova norma, ressaltou. A moeda norte-americana vem perdendo vantagem progressivamente no mercado mundial. Nas transações entre China e Rússia, por exemplo, 95% do comércio entre os dois países já não passam pela moeda estadunidense. Egito abandona mediação Israel-Hamas após morte de vice-chefe. Tel Aviv não avisou os Estados Unidos sobre o ataque. O Egito decidiu congelar seu papel de mediador no conflito entre Israel e Hamas após o vice-líder do grupo Hamas, Aurori, ser assassinado no Líbano. Ontem, o governo Biden não foi alertado por Israel sobre a ação em Beirute. De acordo com a agência EFE, o Cairo suspendeu as tratativas sem maiores formalidades, mas segundo o jornal o Globo, o governo egípcio informou a Tel Aviv sobre a suspensão de sua participação nas negociações em uma nota oficial. O Hamas e a Jihad Islâmica também informaram a Cairo da suspensão das negociações com Israel. Um alto funcionário egípcio disse ao canal Al Kahera News que não havia alternativa ao caminho da negociação para resolver a crise na faixa de Gaza. A autoridade, falando sob condição de anonimato, sublinhou o papel indispensável do Egito no processo de paz. Na ausência da mediação egípcia, a gravidade da crise pode aumentar e piorar, para além das estimativas de todas as partes. As autoridades egípcias, atuando como mediadores, apresentaram um plano de 3 fases para pôr fim à guerra em Gaza. Embora os detalhes do plano não tenham sido divulgados, fontes palestinas e egípcias familiarizadas com as discussões indicaram que a primeira fase envolveria uma proposta de trégua de 2 semanas, condicionada à libertação de 40 israelenses e 120 palestinos. O objetivo final do plano de 3 pontos é conseguir a cessação definitiva dos ataques a Gaza e a retirada do exército israelense. Ontem,
Salim Aurora foi assassinado quando estava em um escritório do Hamas em Beirute, capital do Líbano. Junto a ele, mais 5 pessoas foram mortas, incluindo mais 2 altos funcionários do Hamas, com a explosão do drone que supostamente tem origem israelense. Segundo o jornal The Times of Israel, Israel avisou antecipadamente aos Estados Unidos sobre o ataque e apenas notificou a administração Biden. Enquanto a ação estava em andamento até agora, Tel Aviv não assumiu publicamente a responsabilidade pelo assassinato.